Você já se perguntou por que certas mulheres, apesar de parecerem discretas, são justamente as que mais traem? Existe um padrão oculto entre o tipo de ambiente em que elas trabalham e os impulsos que despertam. E não estamos falando de estereótipos batidos como aeromoças ou enfermeiras. Hoje, o buraco é mais embaixo. E a verdade é uma só. Quanto mais uma profissão exige jogo social, controle emocional e manipulação sutil, mais portas ela abre para a infidelidade. Uma pesquisa realizada no Reino Unido revelou que 85% das traições acontecem no ambiente de trabalho. Sim, você leu certo. O escritório virou o novo motel silencioso da sociedade moderna. Ali, onde tudo deveria ser profissional, surgem os olhares, as conexões emocionais, os elogios sutis e o desejo camuflado sob a desculpa do expediente. E o mais assustador, isso acontece sem que ninguém perceba. O mundo moderno vende a ideia de que toda mulher trabalhadora é focada e respeitável. Mas o que poucos dizem é que muitas dessas profissões escondem uma rotina cheia de estímulos, validações constantes e oportunidades tentadoras. E mais, a maioria dos homens nunca desconfia, porque quando ela diz, vou ficar até mais tarde, você pensa em planilhas. Ela pode estar pensando em outra coisa. A realidade é que o ambiente molda o comportamento. E quando falamos de profissões com alto contato humano, tensão emocional ou sensação de poder, o risco de traição aumenta. É a exposição diária ao flerte disfarçado de educação, à atenção travestida de atendimento, ao desejo reprimido sob o rótulo de profissionalismo. Tudo isso, somado à natureza seletiva e emocional da mulher, forma um coquetel perigoso. A psicologia feminina é movida por estímulos invisíveis. O desejo de ser admirada, a necessidade de atenção constante e o fascínio por histórias emocionais. Em certas profissões, esses gatilhos são ativados diariamente e o cérebro interpreta isso como um jogo de sedução silencioso. Muitas vezes, o ato de trair não nasce de uma carência afetiva, mas do excesso de opções. E o mais curioso, a maioria dos homens pensa que está seguro, só porque a mulher parece ocupada com o trabalho. Mal sabem que é justamente nesse ambiente que a tensão sexual cresce sorrateira, que é ali, entre um atendimento e outro, entre uma venda e uma conversa informal, que a fantasia começa a se construir, e quando se percebe, já foi longe demais. 1. Recepcionistas. A porta de entrada para o jogo de sedução. Elas são o primeiro sorriso que você vê ao entrar em qualquer ambiente profissional. Clínicas, escritórios, empresas, não importa. A recepcionista está sempre ali, com aparência bem cuidada, postura educada e uma simpatia treinada. Mas o que poucos percebem é que, por trás dessa cortina de cordialidade, existe um verdadeiro palco de interações silenciosas e altamente sedutoras. O trabalho exige que ela esteja o tempo todo disponível, acessível e receptiva. É praticamente uma vitrine viva, posicionada para ser notada e interagir com dezenas de homens todos os dias. É claro que nem toda recepcionista vai agir com segundas intenções, mas o cérebro humano, especialmente o feminino, que reage intensamente a estímulos sociais, absorve esse ambiente como um campo fértil para conexões emocionais. E quando você soma rotina, carência e validação constante, o resultado é uma bomba relógio emocional. Um elogio inocente aqui, um olhar mais demorado ali. No começo é só parte do trabalho, depois vira uma troca de mensagens. E quando menos se espera, ela já está envolvida emocionalmente com alguém que entrou por acaso no ambiente, ou nem tão por acaso assim. O grande perigo está no fator psicológico. Mulheres que recebem atenção constante passam a ter o ego alimentado de forma contínua. E quanto mais alimentado o ego,
mais seletiva e impulsiva ela se torna. A infidelidade não aparece como um erro, mas como uma resposta emocional ao excesso de atenção. É como se ela dissesse: se todo mundo me deseja, por que me limitar? Outro ponto é o anonimato. A maioria das interações que ela tem são superficiais e rápidas. Isso dá a falsa sensação de segurança. Diferente de uma relação pública ou exposta, as traições nesse cenário tendem a ser silenciosas, discretas e quase impossíveis de rastrear. É o tipo de infidelidade que acontece sem pistas e sem culpa. Além disso, muitas recepcionistas relatam sentir-se invisíveis em casa. O parceiro já não elogia, não repara, não admira. Enquanto isso, no trabalho, elas são o centro das atenções. Esse contraste emocional ativa um mecanismo psicológico de recompensa. No trabalho, eu sou vista. Em casa, ignorada. A conclusão vem sozinha. E as consequências também. 2. Vendedoras não vendem só produtos. Elas vendem sensações, experiências e, muitas vezes, até ilusões. Elas são treinadas para observar o comportamento humano, entender necessidades ocultas e adaptar o discurso para agradar. Essa habilidade de adaptação, somada ao carisma, cria um poder silencioso, o de despertar desejo, enquanto parecem apenas fazendo o trabalho. A linha entre o profissional e o pessoal é extremamente tênue nesse universo. O elogio ao perfume vira conversa, a conversa vira risada, e a risada, em muitos casos, vira flerte disfarçado. A psicologia feminina reage fortemente à atenção e à reciprocidade emocional. E o ato de conquistar um cliente difícil ativa o mesmo centro de prazer que uma conquista romântica. Agora imagine uma mulher que recebe diariamente olhares, sorrisos e comentários, que é elogiada, chamada de simpática, estilosa, encantadora. É praticamente um looping de validação. E quanto mais ela se sente desejada, mais confortável ela fica em testar seus limites. É o que muitos homens não percebem. Para certas mulheres, o ato de seduzir vira rotina. O cenário se agrava quando o relacionamento dela está frio. Um parceiro que já não elogia, que já não escuta, que trata a relação como resolvida. Enquanto isso, no trabalho, cada cliente é uma nova chance de ser reconhecida, admirada, desejada, e esse contraste cria um espaço emocional perigoso. O tipo de espaço onde a traição floresce com naturalidade. Existe também o fator da empatia forçada. Muitas vezes, a vendedora precisa entrar no jogo do cliente para fechar uma venda. Isso envolve toques sutis, elogios, escuta ativa, mas em alguns casos, esse jogo se estende além da loja. Um convite para um café, uma conversa mais íntima. E quando ela percebe, já cruzou a linha e nem sabe explicar como. 3. Poucas profissões criam um nível de intimidade tão rápido quanto a de uma corretora de imóveis. Ela não está vendendo apenas paredes, ela está oferecendo sonhos, segurança e possibilidades. E para isso, ela precisa estabelecer confiança imediata com o cliente, mesmo que seja um completo desconhecido. O problema? Confiança demais, sem barreiras claras, vira conexão emocional. Uma corretora está constantemente em ambientes privados com homens. Visitas a casas vazias, encontros marcados em horários flexíveis, deslocamentos para regiões afastadas. Tudo isso cria um cenário perfeito para relações paralelas começarem discretamente. A sensação de fora da rotina desperta uma adrenalina que, para algumas mulheres, vira vício. Existe também um aspecto de teatralidade na profissão. Ela precisa parecer interessada, sorrir, elogiar a escolha do cliente, criar empatia, e muitas vezes o cliente responde com o mesmo nível de envolvimento. Olhares mais longos, brincadeiras fora de contexto, toques sutis. A visita, que deveria ser profissional,
vira um jogo de leitura mútua de intenções. A psicologia feminina valoriza ambientes que proporcionam emoção, novidade e desafio. E cada cliente representa exatamente isso. Um novo desafio a ser conquistado, convencido, seduzido. E não estamos falando apenas da venda. Para certas mulheres, o prazer está também em perceber o poder que tem sobre o outro. A venda é só a desculpa. A validação, o verdadeiro prêmio. Outro fator importante é a independência. Muitas corretoras trabalham como autônomas, com horários flexíveis e sem supervisão direta. Isso dá liberdade. E liberdade sem maturidade emocional vira terreno fértil para aventuras. O que começa com um "vamos tomar um café depois da visita" pode terminar com mensagens fora de hora e encontros que ninguém precisa saber. 4. Uma médica carrega mais do que um jaleco. Ela carrega autoridade, respeito social e uma autoestima elevada pelo reconhecimento que recebe diariamente, não apenas por salvar vidas, mas por comandar salas, dar ordens e tomar decisões que afetam outras pessoas. Essa posição de poder, para algumas mulheres, não se limita ao consultório. Ela se estende à vida pessoal, inclusive nas escolhas afetivas. O ambiente hospitalar é um universo à parte. Plantões noturnos, tensão emocional constante, contato físico com pacientes e colegas. É um ecossistema onde vínculos intensos se formam rápido. Médicos e médicas vivem sob pressão. E isso cria conexões que escapam da superficialidade. E quanto mais intensa a rotina, mais fácil justificar uma escapada emocional. Além disso, o status social da médica atrai. Muitos homens as veem como troféus modernos, inteligentes, bem resolvidas, desejadas. Isso cria ao redor dela um campo magnético de admiração e desejo, e ela percebe. Se o parceiro em casa não mantém o jogo do respeito e da admiração em dia, ela começa a se sentir acima dele. E quando isso acontece, a hierarquia emocional se quebra. 5. Professoras são vistas como figuras de respeito, paciência e sabedoria. Mas o que poucos enxergam é que, por trás dessa imagem serena, existe uma mulher que lida diariamente com admiração, autoridade e vínculos emocionais profundos. E são justamente esses elementos, quando mal administrados, que criam o terreno ideal para relações extraconjugais silenciosas. O ambiente escolar é repleto de intensidade emocional. A professora não ensina apenas conteúdos. Ela acolhe, orienta, escuta confidências e muitas vezes se torna uma referência emocional para alunos, colegas ou até pais. Esse tipo de conexão, quando alimentado continuamente, ultrapassa os limites do profissionalismo e vira algo mais íntimo do que deveria ser. A sensação de ser admirada é constante. Seja por jovens que a veem como símbolo de inteligência e feminilidade, seja por pais que projetam nela o que não tem em casa, e com o tempo, essa admiração começa a alimentar o ego. Um ego que, se não for bem equilibrado, começa a buscar novas fontes de estímulo, principalmente quando o parceiro em casa já não demonstra interesse. Existe também o jogo de poder. A professora domina o ambiente, dita regras, controla a atenção da sala. Ela é ouvida, respeitada, seguida. Isso a coloca numa posição de comando, algo que pode se tornar viciante. Quando ela encontra alguém que a desafia ou a admira intensamente, é como se aquilo ativasse um gatilho adormecido, o da mulher que deseja, e não apenas educa. As rotinas longas, os plantões pedagógicos, as reuniões e os cursos extracurriculares muitas vezes servem como desculpa para encontros fora do padrão. Isso não significa que toda professora atrai, mas significa que muitas têm oportunidades discretas, camufladas dentro de um cenário considerado inofensivo. E é justamente esse disfarce social que torna tudo mais perigoso. 6. Silenciosas, organizadas,
metódicas. As contadoras passam uma imagem de total controle e discrição. Elas lidam com números, planilhas e documentos, e por isso, muitos pensam que são frias, imunes à tentação ou distantes do jogo emocional. Mas é justamente essa aparência contida que esconde um universo interno complexo e muitas vezes inexplorado. Mulheres com perfil racional, quando despertam emocionalmente, tendem a ir fundo, porque passam tanto tempo suprimindo impulsos que quando algo as ativa, seja um flerte sutil ou uma conexão emocional inesperada, elas mergulham sem freio. E o mais perigoso, sabem esconder, sabem mentir, sabem controlar os detalhes. Afinal, vivem disso. No ambiente de trabalho, elas são cercadas por confiança. Afinal, quem lida com dinheiro e dados confidenciais precisa ser de confiança. Esse rótulo gera uma blindagem social. Ninguém desconfia de uma contadora, mas a verdade é que esse anonimato emocional cria espaço para segredos. E quando o emocional delas é ativado, a chance de infidelidade é tão alta quanto em profissões mais expostas. A solidão silenciosa também pesa. Muitas contadoras vivem uma rotina fria, repetitiva e sem estímulos sensoriais. Mas por dentro, continuam sendo mulheres com desejo, imaginação e necessidade de atenção. E quando essa atenção aparece de alguém que percebe o que o parceiro ignora, o impacto é forte e, muitas vezes, irresistível. Existe também o fator da inteligência emocional. Contadoras precisam ser estrategistas, focadas e analíticas. Quando aplicam isso à vida afetiva, conseguem manter casos paralelos com frieza impressionante. Não é paixão impulsiva, é cálculo emocional. Elas não traem no calor do momento. Elas escolhem a dedo quem, quando e como. E aqui vai a pergunta que ninguém gosta de fazer. Você está oferecendo à sua mulher o que o ambiente profissional dela entrega em excesso? Se a resposta for não, entenda que ela está exposta todos os dias a estímulos que enfraquecem o elo entre vocês. E não por maldade, mas por contexto, por repetição, por emoção. Não se trata de controle, se trata de consciência. A consciência de que confiança cega num mundo cheio de distrações é como deixar uma porta aberta, esperando que ninguém entre. E nesse jogo, quem não se posiciona é substituído, discretamente, em silêncio. E quando percebe, já perdeu. Por isso, fique atento. Observe comportamentos, padrões e distanciamentos sutis. O relacionamento não morre com a traição. Ele morre muito antes, com a negligência emocional. E você tem duas escolhas: acordar agora ou fingir que o risco não existe. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, escreva nos comentários. Agora eu entendo. Curta, compartilhe com um amigo e se inscreva para mais verdades como essa.